Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de muita fraternidade e de muita paz. Que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas a cada reencontro nos sentirmos unidos em torno dessa mensagem consoladora, dessa mensagem de luz que nos envolve e que nos conforta. Hoje é com muita alegria que nos reencontramos para essa apreciação dessas diretrizes de luz para comemorarmos os 37 anos da existência da Sociedade Espírita Renovação. É com uma alegria imensa de ter podido participar desta casa que tanto nos envolve, que tanto nos abraça, que tanto nos conforta pela divulgação dessa mensagem rediviva do Cristo, como terceira revelação prometida, trazendo-nos então essa mensagem de maneira cristalina, pura, para o nosso enriquecimento intelectual e moral. O título da nossa reflexão, O Centro Espírita, um ponto de luz, retrata exatamente o que é um centro espírita. Este ponto de convergência de pessoas que buscam o conforto para suas aflições de toda ordem, de todo matiz, mas que buscam então a compreensão do porquê da vida, a compreensão de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, nessa abordagem filosófica. No entanto, também buscam compreender a mensagem do Cristo neste novo caminho, nessa nova forma de caminhar, como fundamentação da nossa proposta de vida, entendendo ainda que os princípios eles são o reflexo das leis imutáveis de nosso Pai, não havendo então espaço dentro da doutrina espírita para um conjunto de princípios que não se possam questionar, portanto, se caracterizando como dogmáticos. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, é uma doutrina de fraternidade, é uma doutrina que respeita a nossa liberdade de entendimento sobre essas leis superiores. Por isso que ela não é impositiva, ela é expositiva, ela expõe, aguardando a nossa reflexão para que então, com uma fé raciocinada, possamos fazer a nossa transformação individual e assim possamos então fazer com que a nossa luz possa brilhar diante do nosso próximo mais próximo, nessa transformação ativa em que passamos a compreender o porquê da nossa existência, o porquê da nossa vida, o objetivo que aqui temos quando chegamos e compreendendo também as leis que nos regem o nosso existir. É importante, então, pensarmos que o centro espírita como ponto de luz é este ponto de encontro dessas almas aflitas que buscam esta compreensão. E quando Jesus nos apresenta uma promessa de que nos enviaria um outro Consolador, sabia ele, há 2000 anos atrás, que nós precisaríamos deste consolo, esclarecimento. Portanto, convidou uma pleiade de espíritos superiores a nos trazer o esclarecimento no tempo certo, dado o nosso desenvolvimento intelectual, para que pudéssemos então relembrar tudo aquilo que ele havia nos dito e nos fazer
adições para que possamos entender na linguagem atual a sua mensagem de amor e de fraternidade. Diz-nos ele: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que o mundo não o conhece, que não poderá ver, pois será em espírito e verdade. Vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito, lhe aditará novas coisas e ficará convosco eternamente. Esta adição de novas coisas não é a modificação do que o Cristo apresentou, e sim a explicação numa linguagem atual daquilo que, à época, ele só poderia apresentar na forma de parábolas, dada a nossa limitação intelectual, linguística e de conhecimento. Vem o Cristo, então, cumprir esta promessa em meados do século XIX, em Paris, notadamente no ano de 1857, quando houve uma invasão organizada da espiritualidade, através da mediunidade, se apresentando como tal, como espíritos, e a partir de então, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que fora, na sua primeira formação, discípulo de Pestalozzi, tendo todo um arcabouço humanístico, ele, homem da ciência, faz a compilação dessas informações que vêm do mundo maior e as codifica dentro de uma estrutura lógica em partes para que nós pudéssemos então compreender as leis superiores que regem o nosso existir, dando-nos assim então a condição de uma fé raciocinada pelos princípios que são apresentados pela doutrina espírita. E assim é lançado o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, com um conjunto de princípios que regem o nosso existir. O da existência de Deus, essa inteligência suprema do universo, a existência e sobrevivência da alma, a comunicabilidade entre os dois planos da vida, a pluralidade das existências corporais ou a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Então, nessa base, nesses princípios, é desenvolvido então as questões que estão exaradas, que estão contempladas neste livro, que é a pedra angular da doutrina espírita, e revivecendo assim o cristianismo na sua base primitiva, a terceira revelação prometida pelo Cristo. A casa espírita é este ponto de divulgação desta mensagem rediviva, dessa mensagem luminosa que tanto nos conforta e nos consola, porque as nossas aflições, elas decorrem da nossa ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de não conseguirmos compreender na magnitude, na amplitude adequada a nossa vida. Uma vida transcendente que, ao circunscrito entre berço e túmulo, nós somos espíritos criados por Deus, temos começo e não temos fim, tivemos uma trajetória e chegamos aqui já nesta condição de espíritos, esses seres pensantes que raciocinam e que podem então assimilar esta mensagem de uma forma com muito mais profundidade e entendermos então que a finalidade do nosso existir é a fraternidade, é o amor. E nós estamos hoje na Terra vivenciando
um contexto de relação humana muito ainda beligerante, muito limitado às paixões humanas decorrentes do egoísmo e do orgulho. Nós precisamos agora, a partir de então, começarmos a caminhar numa nova direção, no rumo a que Jesus nos convidou há 2000 anos atrás, no rumo da justiça, no rumo do amor, no rumo da fraternidade, da vivência das leis superiores da vida, para que possamos mais rapidamente conquistar a plenitude e a felicidade. A Casa Espírita é, portanto, este ponto de divulgação desta mensagem cristalina que Jesus nos trouxe, fazendo a vontade do Pai. Uma mensagem de luz, uma mensagem de amor. E o Centro Espírita, então, ele foi adredemente planejado no mundo espiritual, por irmãos nossos preparados para que pudéssemos ter este apoio aqui na Terra para despertar para essa realidade transcendente, espiritual da nossa vida, fazendo com que a gente possa, ao refletir nesses ensinamentos, nessas explicações que esses espíritos vieram em complementariedade à mensagem básica do Cristo, nos explicar aquela mensagem na linguagem atual, fazer com que nós possamos, então, caminhar olhando para um norte verdadeiro, um novo caminho, e neste norte verdadeiro, neste novo caminho, numa nova forma de caminhar, libertando-nos, iluminando-nos o nosso pensar, libertando-nos das nossas paixões inferiores, que são resultados da nossa ignorância, como já disse, não no sentido pejorativo, mas do nosso desconhecimento dessas leis superiores que regem a vida. A doutrina nos apresenta em um tríplice aspecto, um aspecto filosófico, porque nos faz questionar sobre a vida, no aspecto científico, porque nos explica numa linguagem atual o que à época Jesus só podia fazê-lo em parábolas, e no sentido religioso, uma conexão, nos proporcionando uma conexão com o Pai através dessas leis imutáveis que nos ensinou Jesus e que as vivenciou dentro de uma sociedade com adversidades significativas, vivendo no mundo sem ser do mundo. As nossas aflições são aflições que, de fato, têm sentido, porque o que caracteriza a nossa sociedade atual é uma sociedade que, embora tenha tido um desenvolvimento intelectual significativo, se desconectou da relação interpessoal, se desconectou da fraternidade, da relação colaborativa altruísta. Vivemos privilegiando o mundo material, vivemos privilegiando a nossa individualidade em detrimento da sociedade. E por essa razão sentimos muitas dificuldades no campo do nosso existir com harmonia e com bem-estar. A Casa Espírita é este ponto de luz porque com essas lições elas nos enriquecem, nos iluminam o pensar. E esse pensamento enriquecido com essas lições de luz, eles nos energizam, potencializam a nossa vontade, que é essa força motriz que nos faz agir. E ao fazermos essa transformação do pensar, potencializando a nossa vontade, nós vamos fazendo a nossa renovação íntima, fazendo a nossa transformação por uma fé raciocinada, que nos fala de um Deus Pai soberanamente justo e bom, que estabelece um caminho para que possamos conquistar
termos mérito para a felicidade, que nos fala que não estamos sozinhos, que estamos mergulhados num oceano de pensamentos e que nos conectamos com o mundo espiritual e que, portanto, a nossa sociedade não está restrita à sociedade que está no corpo físico, que ora estamos aqui no corpo físico, mas a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, que nos fala sobre a justiça da reencarnação, porque não podemos aprender tudo de roldão, não podemos aprender todas as coisas num período tão pequeno diante da vida eterna, circunscritos em 70, 80 anos. Nós precisamos tempo e espaço para podermos aprender e vivenciar na vida de relação em sociedade esses ensinamentos, essas leis superiores que nos conduzem no caminho da verdadeira vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade são essas leis imutáveis. A libertação são da nossa ignorância e de nossas paixões. E a partir daí vamos construindo um homem novo, desfazendo-nos do homem velho, egoísta, egocêntrico, aflito e que busca neste momento as explicações para essa configuração de vida que é reflexo das nossas próprias ações individuais e ações coletivas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa doutrina, este ponto de luz. Lembro-me de uma das atividades da nossa casa, quando tínhamos um programa de integração apreciativa, em que uma de nossas companheiras, irmã de coração, que certamente esteve presente no planejamento da nossa casa lá no mundo espiritual, a Estela Martins, que tem uma capacidade de comunicação gráfica, desenhou então uma peça de design gráfico, onde ela colocou lâmpadas com acesas, com luminâncias diferentes num cartaz, e na atividade em que fizemos, ela fez a seguinte solicitação, que nós desligássemos a luz do ambiente, estávamos lá em 40, 50 pessoas, e que cada um vagarosamente fosse acendendo a luz do seu celular. E obviamente que nós estávamos no escuro e cada um foi acendendo vagarosamente a luz do seu celular. O primeiro que acendeu tinha uma luminância, mas continuava ainda muito escuro. Foi acendendo o segundo, o terceiro, o quarto. E quando todos acenderam a sua luz, o ambiente estava totalmente iluminado. Essa figura serve para mostrar exatamente o que este ponto de luz, este centro faz conosco. Nós vamos, ao estudarmos a mensagem do Cristo, ao refletirmos sobre as suas luminosas lições, nós vamos vagarosamente acendendo a nossa luz interior. E neste conjunto da relação mais fraterna, somado à luminância, à harmonia do ambiente. Essa luz não fica contida dentro da casa espírita. Essa luz ela se propaga por onde passarmos, porque passamos a ter transformações de dentro para fora. Passamos a ter transformações fundamentadas no raciocínio, e esse raciocínio enriquecido pelas lições superiores nos faz agir permanentemente na nossa própria transformação. Por isso que Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. E então,
É esse esforço de cada dia de buscar agir de forma diferente, de modificar o nosso hábito, que são um conjunto de valores expressos na relação humana, que faz com que a nossa luz possa começar a ser acendida e ir aumentando de intensidade à medida que vamos caminhando para e passo, dia após dia, no caminho da verdade e da vida. É isso que a Casa Espírita nos faz. Ela tem funções, como nos diz o Espírito Bezerra de Menezes, no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Ele nos diz que o Centro Espírita é uma escola. Claro que é uma escola que nos ensina as lições de Jesus. E Jesus veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nos esclareçamos nas suas leis imutáveis que geram toda a harmonia do universo. Que a Casa Espírita é um templo porque pelas reflexões nós compreendemos a vontade do Pai, nos conectamos a Deus através da vivência de Jesus Cristo, da vivência da mensagem de Jesus Cristo. Passamos a ser uma mensagem viva, passamos a fazer com que a nossa luz brilhe diante do outro, como recomendou Jesus: brilhe a vossa luz diante do próximo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Essa conexão é que foi a principal missão de Jesus Cristo, fazer-nos despertar para o Pai Criador, que ao nos criar, nos colocou em nossos corações, em nossa consciência, grafou em nossas consciências essas leis. Ele vem nos ajudar a lapidar e fazer com que essa riqueza, né, do amor, que resume as leis divinas, possam começar a brilhar. Então, é religião, é um templo, mas não aquele templo que tem imagens decorativas nas paredes e tem rituais. Nós nos religamos ao Pai, essa conexão com o Pai, essa verdadeira religião do religar do homem a Deus via os caminhos de Jesus. É ao mesmo tempo um hospital. Uma casa espírita, ela não está circunscrita ao ambiente das suas paredes. A população que frequenta uma casa espírita é uma população de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados. Muitos são aqueles que convivem conosco nas nossas reuniões, nas nossas reflexões, porque o nosso pensamento, quando se enriquece de informações, de instrução, de conhecimento superior, ele se propaga com outro padrão vibracional, criando uma ambiência de fraternidade e de amor que beneficia muito aqueles enfermos da alma, e eles captam as nossas construções, as nossas emanações superiores, assim como nós captamos as emanações e as vibrações superiores daqueles que nos atendem. Em cada encontro na casa espírita, os dois lados, os dois planos da vida são atendidos pelos espíritos superiores, que aproveitam aquele encontro de luz, aquele encontro de fraternidade, aquele encontro solidário, aquele encontro de reflexão a ideias superiores. Eles utilizam esse manancial vibratório positivo para nos atender às nossas necessidades mais íntimas. Muitos são aqueles que chegaram na casa espírita e que as suas lágrimas de aflição foram enxugadas. Muitos são aqueles que chegaram na casa espírita que hoje continuam com as lágrimas, mas não das aflições, as lágrimas da gratidão, as lágrimas dos eflúvios balsâmicos que sentem quando são abraçados espiritualmente, são atendidos pelos espíritos nas suas necessidades mais íntimas.
muitos são aqueles que vieram e passaram e que vivem hoje com mais tranquilidade na sociedade. Muitos são aqueles que vieram e ficaram conosco. Muitos são aqueles que foram e que voltaram numa comunidade gravitando em torno deste ponto de luz. Então a casa espírita é um hospital de atendimento de almas, de esclarecimento, a conduzir-nos para um padrão vibracional resultado do equilíbrio e do entendimento dessas leis e da vivência. Fora da caridade não há salvação, é uma frase máxima do Cristo, mas nós temos que compreendê-la na sua dimensão. Fora da caridade, o que é caridade? A caridade é uma expressão do homem de bem, porque ela é indulgente para com todos. A caridade nos ensina a ser benevolente para com todos, indistintamente. A caridade nos ensina a ser indulgente para com o próximo e perdoarmos as dificuldades e as limitações do próximo. A caridade nos ensina a prática do amor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, dentro e fora da casa espírita. Por isso, o brilhar a vossa luz, a compreensão, a ciência e a consciência de que estamos aqui para buscarmos a nossa transformação interior, porque quando um homem se levanta, muitos se levantam com ele. Então a casa espírita, ela é essa escola, é este templo, é esse hospital, mas também é, no dizer de Bezerra de Menezes, no livro já citado, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, é também uma oficina de trabalho. No trabalho de estarmos engajados nas atividades da divulgação da doutrina espírita, quer seja via palestras, seminários, quer seja por participarmos simplesmente de uma assembleia de reflexão sobre os ensinamentos doutrinários. E quando estamos juntos, nós estamos compartilhando as nossas percepções, aquilo que nos chamou a atenção daquele texto, nós estamos trocando, nós estamos crescendo em sociedade. Não teria razão de nós irmos numa casa espírita para fazermos um estudo individualmente, sozinhos. Não. Nós estamos caminhando rumo à plenitude em sociedade. Nessa casa espírita que se reúnem esses interessados nessa transformação moral, ali se reúnem jovens, crianças, idosos, que podem compartilhar uma existência já numa pequena amostra de uma sociedade mais harmoniosa, do futuro próximo que está se apresentando, da renovação da Terra, um mundo em que o bem será predominante ao mal. Nós vamos fazer essa transformação, já estamos em processo de transformação. Então nós precisamos definitivamente mudar a nossa forma de caminhar e o rumo em que nós caminhamos, privilegiando, colocando em primeiro plano o aspecto espiritual da vida, que é o verdadeiro, em detrimento do aspecto material. A vida material, ela não pode ser o objetivo final do nosso existir. As condições materiais fazem parte para nos apoiar no nosso crescimento espiritual, não o contrário. E nós observamos hoje que a parte estética, a beleza, as coisas materiais têm tido predominância sobre a vida espiritual. Pouco fazemos estacatos do nosso dia, aquelas paradas para as nossas reflexões de como foi o nosso dia, quais são as oportunidades que aproveitamos, quais são as oportunidades que deixamos de aproveitar. E isso está apresentado por Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo, nessa reflexão diária, para podermos nos conhecer. Disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Este conhecer a si mesmo, e para conhecer a si mesmo, é se dar a oportunidade
de refletir como agimos diante de cada oportunidade, de cada dia, na vida de relação que temos, que vivemos. Então, ao final do dia, pensarmos em que oportunidade nós deixamos de aproveitar, o que nós poderíamos ter feito para ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, o que eu preciso corrigir no meu comportamento para que eu possa sofrer menos e ter menos desconforto emocional, o que eu posso contribuir para que o outro mais próximo, esteja ele onde estiver, seja na família, na via pública, no trabalho ou no transporte, em qualquer lugar, possa sair com uma referência nossa, como cristão que nos dizemos ser. Então, é importante que a gente faça essa apreciação, porque o autodescobrimento é o grande passo. O autodescobrimento é o grande projeto de nossa vida. Todos os dias, em cada hora, em cada instante, no reto cumprimento do dever, e entendendo que, ao fazermos a nossa parte, Deus, que é de infinita justiça e bondade, vai nos conduzindo às novas oportunidades, amplificando a nossa liberdade de ação, o livre-arbítrio relativo. Ele é relativo porque ele se amplifica com os nossos acertos e nós precisamos ir nos libertando das nossas paixões pessoais. Por isso, não julgueis. A cada um será dado de conformidade com as suas obras. Então, a casa espírita, ele é este ponto de luz porque nos esclarece. E ao nos esclarecer, nos conforta e nos consola. Ao nos esclarecer, enriquece o nosso pensar e estabelece um qualificativo da nossa fé, uma fé raciocinada, aquela que pode encontrar a razão face a face em qualquer época. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Na codificação espírita, diz Kardec, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade é por si só. A mentira é a ignorância. Então, aqueles que ainda não conseguem assimilar a verdade, podem questioná-la tantas vezes quanto se façam necessárias. Porque a liberdade de pensar, a liberdade de decidir, o livre-arbítrio é nosso. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. Semeou, colhe. E da lei, da justiça divina, da imparcialidade, quanto mais crescemos espiritualmente, mais aprenderemos sobre a justiça, o sim, sim, o não, não, o conveniente do não conveniente, o respeito ao outro, no seu estado de natureza, no seu processo evolutivo. Mas cabe a nós a oportunidade de melhorar, de transformarmos-nos em mensagem viva para que o nosso próximo possa ter uma referência e assim a gente conseguir fazer a parte que nos cabe no processo da criação, convivendo, cumprindo com a nossa missão, com o nosso objetivo, com a nossa proposta de vida reencarnatória, da nossa presença aqui na Terra, para que neste cumprimento façamos o nosso passo adiante rumo à felicidade. A casa espírita é, de fato, um ponto de luz. Este ponto de luz que nas suas funções básicas de estudo e vivência pela caridade, pelo trabalho, pelo relacionamento, pela autoconsciência, pelo despertar de si mesmo, por ver a vida não circunscrita entre berço e túmulo, por divisá-la numa amplitude muito maior, nós conseguimos então tranquilizar o nosso coração, consentirmos que o contexto de vida em que vivemos nada é nada mais do que o reflexo das nossas produções passadas e presentes. Isso se denomina resignação, ou seja, o consentimento do coração de que Deus
está conosco o tempo todo, com todas as pessoas, indistintamente, e que Ele assim que dermos o passo na direção correta, novas oportunidades se apresentam, porque o amor cobre uma multidão de equívocos. Ele não quer que a gente sofra, ele quer que através das adversidades nós tenhamos um mudar de querer, um despertar para a vida verdadeira. É isso que o Espiritismo nos faz. Ele nos mostra que a vida é muito mais ampla, que Deus é justo, soberanamente justo e bom, que não desampara ninguém, que o amor cobre uma multidão de equívocos, que nós estamos em processo de transformação e de crescimento espiritual, e que todos nós nos devemos gratidão uns pelos outros, porque a vida é solidária, a vida é colaboração, a vida é altruísmo, e nós temos que aprender a caminhar nessa direção. Joana de Ângeles de Espírito faz uma reflexão sobre este comportamento individual. De início, nós somos egocêntricos. Pensamos que todos têm que nos atender aos nossos caprichos pessoais. Mais avançados, nós somos egoístas. Já não exigimos de todos, mas só pensamos em nós. É o que a maioria está na Terra quando coloca em primeiro plano as coisas materiais em detrimento do espiritual. Mas Jesus veio abrir a porta de um caminho altruísta, onde que você se transforma contribuindo com a sociedade, num processo de harmonização interior, brilhando a vossa luz diante do próximo. Mas para que essa sua luz possa brilhar diante do próximo, é preciso ter a escola, a instrução. Por isso que na doutrina espírita existe a seguinte máxima: amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos. A instrução e o amor são versos e anversos da mesma moeda. É um processo de circular de alimentação e retroalimentação, da instrução e do amor e da instrução. Nós criamos as duas asas para o crescimento à plenitude ao Pai, via o caminho e a mensagem do Cristo. Que tenhamos, todos nós, a certeza de que ao adentrarmos a casa espírita, este ponto de luz, somos abraçados pelo carinho e pela fraternidade daqueles que se dedicam a nos atender nas nossas necessidades mais íntimas, a secar as nossas lágrimas das nossas aflições e a transformá-las em lágrimas de alegria e de gratidão, porque é exatamente isso que acontece numa casa espírita. Nós somos despertados pelo esclarecimento, nós somos apoiados por uma sociedade fraterna e nós saímos fortalecidos para viver no mundo sem ser do mundo. Que Jesus nos envolva sempre neste clima de amor, de fraternidade, que possamos, neste momento, expressar toda a nossa gratidão para a nossa Sociedade Espírita Renovação, que nesses 37 anos só abriu os braços para transmitir conhecimento, fraternidade, amor, carinho a tantos corações aflitos que lá passaram e a tantos corações que já passaram por lá, que já estão no mundo espiritual, mas que continuam vinculados àquele ponto de luz em gratidão a todos que ali tiveram a oportunidade de compartilhar o seu existir e continuam trabalhando. A Casa Espírita é uma pequena sociedade que nos ensina a viver um mundo transformado em que o bem se torne predominante ao mal. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja, e parabéns a essa nossa casa querida e a todos aqueles que trabalharam por esta instituição no plano espiritual e no plano físico, no tempo da sua concepção ao tempo do seu existir até o presente momento. Muito obrigado
pela atenção e até uma nova oportunidade.